A passagem de hoje é Marcos 15, versículos 24 a 32. Vamos ler juntos. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sortes para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Amém. Estamos agora passando pela Semana da Paixão. Olhando para trás, para como passei a Semana da Paixão desde a infância até agora, houve momentos em que me abstive de comida e jejuei. Depois da minha juventude, parece que passei tempos me restringindo e me limitando em algo que chamei de jejum de mídia ou jejum online. Então, enquanto refletia pessoalmente sobre como deveria passar esta Semana da Paixão, pensei em que tipo de restrição física eu poderia impor a mim mesmo para meditar mais profundamente no sofrimento de Jesus. Não sei como os irmãos estão passando a Semana da Paixão. Mas, se alguém perguntasse: a prática física é realmente necessária durante a Semana da Paixão? Haveria muito a dizer. Mas, para simplificar, é porque o próprio sofrimento de Jesus foi uma dor que envolveu sofrimento físico. Por mais que jejuemos e nos abstenhamos, não podemos conhecer toda a profundidade daquele sofrimento. Mas, ao experimentarmos um pouco do desconforto e da dor do corpo, parece que se torna possível para nós meditarmos mais profundamente em como Jesus sofreu em espírito e corpo, e termos um tempo para incorporar essa meditação em nossas vidas. Olhando para a minha fé pessoal, não é porque alguém me mandou, mas cheguei a pensar que passar este tempo do ano me restringindo e me submetendo a dificuldades, lembrando a imagem que Deus desejava e a dor que Jesus sofreu, se tornou o melhor tempo de meditação para a minha fé. Junto com essa meditação, através da passagem de hoje, queremos examinar o significado que o sofrimento de Jesus na cruz tem para nós hoje. A passagem de hoje nos permite examinar de vários ângulos a dor que Jesus sofreu quando foi crucificado. Primeiro, havia a dor física naquele lugar. Através da frase "foi crucificado", embora os detalhes não estejam contidos nesta breve expressão, nós sabemos um pouco sobre o quão dolorosa era a crucificação na época da colônia romana e nos vários lugares governados por Roma. A crucificação era uma punição que os romanos diziam não aplicar a si mesmos. Não podemos imaginar completamente a intensidade da dor da cruz, mas a situação de Jesus, com o corpo já ferido pelos açoites, pregado na cruz pelas mãos e pés, deve ter sido verdadeiramente dolorosa. Com as mãos e os pés pregados, suspenso no alto daquele madeiro, quando tentava se apoiar nos pés por causa da dor nas mãos, os pés doíam. E quando tentava se apoiar nas mãos por causa da dor nos pés, era uma dor como se os pulsos estivessem se rasgando. Uma situação de não poder fazer nem uma coisa nem outra deve ter se repetido. Dizem que, nessa situação de impasse, a pressão sobre os pulmões aumentava, e ele não conseguia respirar direito. Quando precisava respirar, os lugares perfurados pelos pregos doíam tanto que ele tentava aguentar de alguma forma, e dizem que a crucificação era morrer lentamente em meio a tal dor, lutando para cá e para lá. Jesus sofreu pessoalmente essa crucificação, morrendo lentamente em dor, sem poder se mover. Ele estava em meio a essa dor excruciante. Até me faz pensar que a Bíblia expressa a crueldade disso de forma tão simples. Jesus também sofreu dor mental naquele lugar.
Em uma situação em que não podia fazer nada, em que até respirar era difícil, ele teve que suportar a zombaria e o escárnio dos que passavam, dos principais sacerdotes e dos escribas. O texto continua, dizendo que até mesmo os ladrões crucificados com ele o insultavam. Durante seu ministério público, Jesus nunca recuou em debates com os fariseus, escribas e principais sacerdotes. Não importava qual fosse o debate ou de que forma o testassem, Jesus os vencia triunfantemente com lógica e com a palavra. Mas agora, na cruz, aquele mesmo Jesus está recebendo toda a zombaria deles sem dizer uma palavra. Chego a pensar se ele não sentiu em seu coração: o quanto eu trabalhei e me esforcei por vocês. Mas eu me pergunto se o maior escárnio e zombaria deles não foi este. Louvor significa reconhecer e exaltar o que alguém fez. Mas o oposto, não reconhecer o trabalho de alguém com louvor, mas negar o que alguém fez e, ao contrário, rebaixá-lo e zombar dele. O conteúdo sarcástico sobre os milagres e ensinamentos de Jesus e sobre as forças do mal que ele derrubou está contido na zombaria deles. Eles agora estão falando como se as coisas maravilhosas que Jesus fez não fossem nada, e como se o que ele fez fosse inútil. Para Jesus, deve ter sido uma grande humilhação. Se fosse eu, acho que me sentiria muito injustiçado. Jesus sofreu essa dor mental. Assim, na cruz, Jesus se encontrava em meio a um sofrimento físico, mental e também espiritual de completo isolamento. Jesus teve essa experiência na cruz, e ao meditar sobre esse sofrimento dele, percebemos mais uma vez que esta não é uma história antiga, que não tem nada a ver conosco. Não devemos esquecer este fato. Enquanto sofria na cruz, Jesus também estava nos dizendo que todas essas coisas são um prenúncio do que aconteceria conosco no futuro. A cruz é o sofrimento que Jesus suportou, mas também nos mostra uma parte do sofrimento que os cristãos devem suportar. Primeiro, Jesus nos faz perceber que a zombaria e a crítica que os cristãos enfrentarão serão assim. Na história do cristianismo, e não raramente ao nosso redor, experimentamos eventos em que as muitas boas ações dos cristãos são negadas e suas dedicações em experiências espirituais são menosprezadas. Vocês provavelmente sabem bem que, não importa o quanto os crentes se esforcem e trabalhem, a maneira como o mundo de hoje os vê é muitas vezes muito negativa. Por isso, às vezes ouço pessoas que trabalham dizerem que não é fácil dizer "eu sou cristão". Ouço dizer que, especialmente entre os jovens, se você diz que vai à igreja ou que acredita em Jesus, eles olham para você de forma estranha e perguntam: "Você não dá oferta, não é?" Como exemplo real, quando eu era responsável por alunos do ensino fundamental segundo, houve uma escola onde um professor orientador vocacional disse às crianças que frequentavam a igreja: "O pastor pega todo o dinheiro que vocês ofertam." Então, enquanto eu estava orando porque as crianças e seus pais vieram me dizer: "Na escola, há situações difíceis para as crianças que vão à igreja." Um dia, recebi uma resposta à oração quando aquele mesmo professor me contatou e disse: "Pastor, por favor, venha à nossa escola e explique como é a profissão de pastor." Eu fui e falei tudo abertamente. Cheguei a dizer: "Ouvi dizer que um professor disse isto, mas a verdade é esta e esta. Mas casos como este são raros. E sei que, na maioria das vezes, há muitos momentos em que se tem que suportar situações injustas, sem poder se expressar plenamente. Houve também muitos sofrimentos físicos que os cristãos suportaram ao longo da história do cristianismo. Em meio a esse sofrimento físico, alguns tiveram que morrer em silêncio, e deve ter havido momentos em que outros tiveram que assistir à morte de alguém. Mas na imagem dolorosa que Jesus mostrou na cruz, há mais uma mensagem clara para os cristãos. É que ninguém pode salvar a si mesmo em meio ao seu sofrimento. Em meio à zombaria do principal sacerdote que dizia: "Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo."
Jesus mostrou com seu próprio corpo que nenhum ser humano pode salvar a si mesmo da dor do pecado. Sem a graça do sangue de Jesus Cristo, sem o maravilhoso poder de Deus, nenhum ser humano pode ser salvo da dor do seu pecado na cruz. Embora Jesus não tivesse pecado, ele teve que morrer na cruz como se fosse um pecador, de acordo com o que diz a lei sobre aquele que é pendurado no madeiro. E, ao fazer isso, Jesus mostra que absolutamente ninguém pode salvar a si mesmo. Sendo paciente até a morte e se restringindo, ele mostrou com seu próprio corpo que nenhum ser humano pode ser livre do problema do pecado ou salvar a si mesmo, e que somente o poder de Deus pode nos salvar do pecado. Assim como no evento em que Deus ressuscitou Jesus Cristo em 3 dias. Precisamos nos lembrar deste fato. Por nós mesmos, ninguém pode se salvar da dor do seu pecado. Não há outro caminho senão Jesus Cristo. Jesus suportou em nosso lugar a dor e o sofrimento que deveríamos ter enfrentado, mostrando-nos e realizando isso. Desejo que possamos nos lembrar deste fato hoje. Como Jesus passou por aquele tempo em meio a um sofrimento tão extremo, ele conhece o sofrimento humano e o peso do pecado melhor do que ninguém, e pode se compadecer de nós. E ao mesmo tempo, através dos eventos que se seguiram à crucificação, Jesus nos faz perceber que tipo de vida nós, como cristãos, devemos viver. Jesus, conhecendo bem o peso do pecado e o peso do sofrimento, reencontra seus discípulos. Jesus abraça, perdoa e ora por tais seres humanos. Na cruz, para aqueles que zombavam dele, em outro evangelho, ele ora por eles dizendo: Pai, eles não conhecem o seu pecado. E ele também se encontra até com os discípulos que o abandonaram, fugiram, traíram e fingiram não conhecê-lo, guiando-os para que possam mais uma vez habitar em seu amor. Através desse exemplo, Jesus nos diz que devemos praticar o amor e a aceitação para com aqueles que às vezes nos causam dor. Mesmo que haja pessoas que nos traem, que às vezes nos ferem, que às vezes nos causam dor física e mental, Jesus nos diz nesta hora para tratá-los com aceitação, perdão e, além disso, amor. Todos os discípulos viraram as costas e abandonaram Jesus. Embora os eventos de Jesus sendo julgado e crucificado tenham acontecido da noite para o dia após sua captura, e dizem que os principais sacerdotes fizeram isso para impedir que os seguidores de Jesus se reunissem, muitos o abandonaram e se esconderam. Não é que Jesus não soubesse disso. Ele sabia de tudo, em detalhes, dizendo a Pedro: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Jesus, que sabia de tudo isso, através do evento da ressurreição, os aceitou e foi até mesmo encontrar discípulos sem nome, não registrados na Bíblia, chamando-os e permitindo que participassem novamente para que pudessem se tornar seus discípulos e fazer a obra de Deus mais uma vez. Às vezes, em relação às pessoas que nos fizeram mal, cortamos relações e prometemos: nunca mais quero te ver. Há momentos em que pensamos: é só viver sem ver essa pessoa. Mas a atitude que Jesus mostrou na cruz e na ressurreição não é de forma alguma assim. Foi uma atitude que foi além do perdão, restaurando e amando. Espero que hoje, neste lugar, possamos nos lembrar que há a dor da cruz que devemos carregar. Nesta semana da paixão, lembrando a dor da cruz que devo carregar, o prenúncio que Jesus nos mostrou, e recordando os momentos em que fugimos, nos escondemos e fingimos não ver para nos distanciarmos. Espero que possamos prometer a Jesus que carregaremos mais uma vez a cruz que nos cabe. Espero que possamos passar esta semana orando com um coração que diz: Senhor, o sofrimento que mostraste, a dor que mostraste, não foi para mais ninguém, mas para mim. Por isso, decido carregar a minha cruz durante esta semana. Senhor, com minhas próprias forças é impossível, mas a cruz que carregaste por nós, Senhor, por favor, carrega-a conosco novamente.
Jesus conhece a nossa fraqueza melhor do que ninguém. Porque Jesus experimentou o evento em que os discípulos fugiram e aqueles que confessaram amá-lo fingiram não conhecê-lo. E porque ele suportou toda a dor da cruz com o corpo mais fraco, ele conhece toda a fraqueza do nosso coração. Ele sabe que tememos em meio a essa dor. E ele também sabe que lutamos sob o peso do pecado. Por isso, quando tentamos carregar a nossa cruz, Jesus nunca nos deixa sozinhos, mas está conosco, carrega-a conosco e caminha conosco nessa jornada. Hoje, lembrando o amor de Jesus, o tempo de seu sofrimento, se houver alguém em seu coração que você ainda não perdoou, espero que este possa ser um dia de perdão, uma semana da paixão de perdão. Mas esse perdão não acontece apenas por decidir, por escrever em um diário ou por dizer. Sei que o perdão completo é ir diretamente à pessoa, falar com ela e resolver o relacionamento. Abençoo a todos vocês para que esse evento aconteça em nossos corações hoje e em nossas vidas durante esta semana.